Eu não conseguia fazer dinheiro porque eu era uma vítima da minha história, uma vítima de mim mesma. Meus pais não queriam mais filhos e a minha mãe tentou me abortar. A minha gestação, eu imagino, deve ter sido muito difícil para ela. E eu nasci me sentindo rejeitada. Eu era uma sementinha plantada em solo arenoso. E segundo minha mãe, que deve ter feito as contas erradas ou não, eu nasci de 11 meses. Além disso, eu fiquei enrolada no cordão umbilical. Eu precisei nascer de cesárea. Os meus 2 irmãos tinham nascido de parto normal, mas eu acabei nascendo de cesárea. Eu não era desejada, meus pais não queriam mais filhos, a minha mãe tentou o aborto, a minha gestação deve ter sido difícil, meu parto também foi difícil. Ou seja, eu não queria vir para este mundo, eu não queria nascer. Essa é a minha história. E foi esse pedaço da minha história que eu contei durante muito tempo para mim e para o mundo. Era como eu justificava as minhas dificuldades de relacionamento, de dinheiro, de saúde. Quando criança, eu fui muito doente. Eu vivia internada. Eu tinha convulsões e eu desmaiava. Estava lá na festa de aniversário da família, a criançada toda brincando, de repente, do nada, corre, a Raquel desmaia, corre e vai para o hospital, acaba com a festa. Tá? Essa história, ela é legítima, ela é real, isso é um fato, isso aconteceu de verdade. Mas a grande questão é como eu interpretei e internalizei essa história para mim mesma, né? Em determinado momento esses fatos existiram, mas essa interpretação dos fatos que eu fiz da minha história. Então, esse encontro não é sobre mim, e também né? E também mas esse encontro é para a gente falar de insegurança, medos, dificuldades, para falar de pertencimento, de realização na vida, de merecimento, ok? Então, sejam todas muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui. Esse é mais um encontro de domingo com FT. Na verdade, ele nem tem um nome ainda legal, se vocês quiserem sugerir um nome, mas são encontros que a gente faz todo domingo, que eu trago aqui esclarecimentos, informações e também bastante cura, tá? Eu sempre trago um problema, mas eu trago também uma solução, porque o problema, ele é você. E a solução também é você. A solução está dentro de você. Eu acredito no nosso poder de autocura. Então, a cura que você busca, ela não está fora, ela está dentro. As respostas estão todas dentro de você. Então, só você pode fazer por você mesma, ok? Eu vou pedir que tenham paciência comigo hoje. A minha garganta ainda está ruim, a minha voz está meio fanhosa, está meio rouca, mas a gente vai do jeito que vai, não vamos parar. E é isso, é muito legal a gente ficar olhando como a vida, ela reage, né? A gente resolve fazer uma coisa e a vida vai nos colocar alguns testes. Vamos lá ver se ela vai querer fazer mesmo aquilo. A gente começa a fazer um processo, se qualquer coisa, começa na academia, começa no trabalho espiritual, começa um trabalho de autodesenvolvimento e a vida vai trazer desafios. No dia de ir, meu primeiro dia de aula, o pneu do carro fura, o ônibus quebra, a criança chora, e aí a vida colocando esses testes para ver o quanto a gente avança. É dessa forma que eu estou encontrando essa questão da minha voz, desde que eu resolvi fazer essas lives. Já é o nosso 3º domingo. Eu venho tendo problemas com a garganta, com a voz, mas eu não vou desistir de colocar a minha voz no mundo e de vir aqui todo domingo para a gente poder conversar e espalhar cura pelo planeta, ok?
Coloca aqui no chat para mim como é que vocês estão. Josiane, Érica, como é que vocês estão? É a primeira vez que vocês vêm aqui, vocês já vieram. Me conta aí qual é a expectativa, o que vocês estão esperando deste encontro, o que vocês estão imaginando, como vocês chegam aqui. Diz para mim, é a primeira vez? Vamos ver quem está aqui comigo. Bacana, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. É muito legal estar aqui, ok? Vamos lá? Vamos ter que aguentar um pouquinho, estou com um arsenal aqui de primeiros socorros, caso eu tenha uma crise de tosse, ok? Estou aqui organizada. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você acha que você merece sucesso, vida leve, tranquilidade, prosperidade, bons relacionamentos? E eu não falo nem só em relacionamentos amorosos, né? Mas com família, com amigos, com chefes. Em relacionamentos amorosos, não só relacionamentos heteroafetivos, mas também homoafetivos. Você acha que você merece isso? Você se sente merecedora de ter essas coisas? Você acha que essas coisas boas são para você? Durante muito tempo, eu achei que não era para mim. Eu achei que eu não merecia. Aí eu me sentia incapaz, eu me sentia inferior, eu me sentia insegura. O fato de eu ser libriana, né, que faz dessa insegurança uma característica minha, mas isso é como uma coisa como se fosse normal, né? Todo libriano é inseguro. Só que, assim, era uma indecisão na minha vida que estava me travando, que estava me atrapalhando. Estava me atrapalhando, estava me travando. Porque era decisão de coisas simples. O que eu vou comer no restaurante, que caminho eu vou fazer com o carro, né? A roupa, às vezes eu ia na loja, provava várias roupas, ficava horas experimentando uma roupa, chegava em casa e depois eu voltava na loja para trocar roupa. Ou seja, essa insegurança, esse medo, ele estava travando totalmente a minha vida. Terezinha, Zilma, bem-vindas, fico feliz com vocês aqui. Oi, peraí, fiz alguma coisa aqui, deixa eu refazer. Ok. Boa noite para você também, lindona. Tá? Então, o que acontece? Chega até a ser engraçado. A Raquel é indecisa, né? A Raquel tá sempre com dúvidas. As pessoas riam. Só que isso travava totalmente a minha vida. Né? Porque a insegurança, ela gera ansiedade, ela gera confusão mental, consome energia emocional tremenda e trava a vida, trava totalmente, né? Porque muitas vezes perde time, porque eu ficava tão cansada com essas dúvidas, com essas inseguranças, que eu ficava exausta, né? Isso gera ansiedade. Boa noite, Magal, seja bem-vinda, tá? E aí, gente, o que tudo isso tem a ver com a história que eu contei lá no início, tá? Porque ali no inconsciente daquela gestação, né? A história que eu contei lá no começo do encontro sobre a minha gestação, sobre o meu parto, naquele momento nasceu ali a minha insegurança, né? Foi no meu inconsciente. E aí é quando eu falo, sabe? É muito mais do que ter confiança em si mesma, do ligar o foda-se, do acredite, do vai, do faça. Tem um pouco disso também. Mas é acreditar em si, sobre as histórias. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo?
Agora eu fiquei na dúvida. Estão me ouvindo bem ou não? Só a Zilma tá sem som? Gente, eu não coloquei o microfone. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Josiane? Super bem, beleza. Eu não tinha colocado o microfone. Sim, o som tá bom, ótimo. Agora talvez ele vai ficar melhor. Que louca. Talvez o som vai ficar melhor. O som tá bom, tô ouvindo bem, beleza. Continuemos. Que já basta a garganta tá ruim, agora o som tá ruim também. Bora lá. Tá? Então, olha só, gente. Tem essa coisa de acreditar, tem essa coisa consciente, né? Da autoestima, da autovalorização. Mas é a gente olhar e acreditar em si mesma. É sobre olhar para aquelas histórias que a gente conta sobre nós mesmas, né? Durante muito tempo, a história que eu contava para mim era aquela. Tive uma gestação difícil, minha mãe quis me abortar, meu parto foi ruim, eu fiquei enrolando o cordão umbilical, como se isso justificasse tudo. Justifica uma parte, tá? Mas essa era a história que eu contava sobre mim. Era pesada, era triste, né? Eu tenho uma amiga... Ah, que bom, Zilma, que normalizou. Beleza. Eu tenho uma amiga que ela é negra, lésbica, tá acima do peso, vem de uma família disfuncional, nasceu num lugar ruim, com poucos recursos financeiros, tá? E essa é a história que ela conta para ela e para todo mundo até hoje. Né? Ela fala o tempo todo, porque eu sou pobre, sou negra. Só é legítimo, é fato, é como eu falei, acontece. Só que ela não conta que ela é professora universitária, pós-doutora, com menos de 40 anos, já tem casa, sabe? Quer dizer, ela continua batendo na tecla de uma história ruim, de uma parte da história dela que é ruim, né? Percebe do que eu tô falando, gente? Apesar de todas as conquistas, a gente continua contando a história de dor e não de sucesso, tá? Eu sei que é clichê a gente falar sobre isso, mas não é sobre o que aconteceu com a gente, é sobre o que eu faço com aquilo que me aconteceu, tá? Tá claro isso, gente? Faz sentido? Eu vou escolher o recorte que eu quero dar para a história que eu vou contar sobre mim, tá? Eu já passei por várias coisas na vida, então eu posso pegar vários pedaços, várias fases para contar essa história sobre mim mesma, tá? E qual é o recorte que eu faço? É o recorte de dor ou é o recorte de sucesso, né? E outra coisa, a gente costuma falar da dor, da dificuldade, das batalhas. A gente aprendeu que isso é bonito. A gente aprendeu que isso é bonito, agrega valor à minha história, né? Quanto mais difícil, mais bonita, mais valorizada eu fico. Então a gente valoriza histórias de dores. É ressignificar? Sim, é ressignificar. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá, Zilma? De como é que funciona. Eu era assim, agora eu não quero mais murmurar. Exatamente, Terezinha. Exatamente isso, sabe? A gente... Peraí que eu baguncei aqui, gente. Eu tenho medo de mexer e sumir. Deixa eu só ver aqui os comentários. Eu escolher o que eu vou contar de mim mesma. Eu vou continuar insistindo na dor ou eu vou contar uma história de sucesso? Eu posso contar uma história de sucesso? Eu posso contar uma história legal? Se eu chegar aqui e contar uma história triste, como a história que eu contei no começo, né, que passei por situações ruins, que levei cano, que fui demitida, que fui traída, que eu tô doente, ou sei lá o que, isso traz empatia, né?
Isso traz as pessoas tem compaixão, né? Ou até dó, mas assim, traz uma empatia. Agora, se eu falo que eu tô feliz, que eu conto da minha viagem, do carro novo, que eu tenho tempo para pedalar todo final de tarde, ainda não tenho, mas vou ter, que eu tô recebendo bem pelo meu trabalho, talvez isso traga um certo incômodo, uma certa desconfiança. A vida tá muito fácil, alguma coisa tá errada, alguém deve estar bancando, conseguiu tudo muito fácil, isso não é bom, né? Então, o que acontece? A minha dor me aproxima dos outros, a minha alegria não, tá? Então, quando a gente vai contar uma história, é como se a gente ficasse com medo de falar do nosso sucesso, com medo de falar da nossa alegria, como se eu não pudesse ser feliz, porque tem gente triste, né? Passando dificuldade. Esses dias uma cliente me contando, ela vai passar férias com a família, vão viajar o marido e os filhos, os 4, mas ela estava se sentindo culpada de viajar porque a irmã está passando dificuldade financeira. Ou seja, eu só posso ser feliz se todo mundo estiver feliz. Ela tem condições financeiras, mas ela não consegue usufruir sem culpa, porque a irmã passa dificuldade. Como é que ela vai viajar com a família inteira para fora do país quando tem alguém na família passando dificuldade? Percebe? Deixa eu só ver aqui. Cleidiane, boa noite. A Josiane. É mais interessante coisas ruins, coisas boas, ninguém quer ouvir por muito tempo. As pessoas não querem que você... Se você está num lugar e a pessoa acaba de falar que acabou de ter um acidente, bater o carro, e você chegar e contar uma novidade, você vai se sentir até um pouco, né? Vai sentir até um pouco fora do lugar, né? Como é que eu vou contar uma novidade aqui se alguém tá contando uma coisa triste, né? Construque, boa noite, Cleidiane. Ok? Então é isso. Se eu compro um carro novo, eu logo aviso, mas eu paguei ele em várias vezes, sabe? Eu comprei, mas paguei 1000 prestações, né? Alguém elogia a minha roupa, eu falo, é tão velho. Então, não, eu comprei na promoção, foi bem baratinha. Comprei na promoção. Ou se eu faço uma viagem, aí eu preciso dizer que a viagem custou caro, que eu passei tantos meses pagando a viagem. Eu preciso estar sempre justificando aquilo que eu estou fazendo, como se eu não pudesse usufruir do dinheiro. As pessoas se sentem desmerecidas por ter algo bom e os demais não, principalmente se for família. É levado a desenvolver o sentimento de culpa. Pois é. Aí a gente entra numa culpa. Foi o que eu falei no começo, gente. O problema é meu, eu sou o meu problema, mas eu também sou a minha cura, né? Então, assim, quando a gente conseguir olhar para isso, para essas questões individuais, cada um curando de si, cuidando de si, as relações, de forma geral, vão ser mais saudáveis. Mas aí eu entro na culpa, eu não consigo usufruir. Ou então viajo, adoeço, compro o carro, bato o carro, sabe? Essas coisas vão acontecendo, tá? Já se pegarem situações parecidas, a Silvia aqui parece que sim, né, Silvia? Né? E por que isso acontece? Porque a gente não consegue alcançar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos, usufruir daquilo que a gente conquistou. Por que a gente não consegue fazer isso? Estou aprendendo a viver sem culpa e nem desculpa. Muito bem, Terezinha. Sem ter que ficar se justificando, né? Quero comer tal coisa, quero comer... Ai, mas é caro. Não, eu tenho que ficar me justificando porque eu quero aquilo. É porque tá na promoção, ou porque eu gosto tanto, né? Sim, a Silvia falando assim, e conheço outras pessoas que se sentem assim também, culpadas por não conseguirem usufruir uma coisa se alguém perto da gente tá passando mal. Se é família, então nem se fala, né?
aí a culpa aumenta. Se é amigo, alguma coisa assim, a gente também entra nesse lugar. Mas se é família, faz a viagem no curte. Sim, Zilma, quantas pessoas já conheci? Ah, fez a viagem, passou mal, ficou doente na viagem, nem conseguiu curtir a viagem. Ou então ficou com aquela sensação, poxa, eu tô aqui e fulano tá lá, passando necessidade, né? Já ressignifiquei isso, compreendi o movimento e não caio mais nessa armadilha. Exatamente, Silvia, armadilha. Armadilha da nossa cabeça, armadilha do nosso inconsciente, tá? Coisas que a gente aprendeu e a gente está precisando desaprender. É justamente isso, ok? E aí, voltando para a história lá do início que eu contei, né? Por que a gente traz a nossa... da questão do parto, da questão das memórias intrauterinas. A gente traz na nossa memória física, emocional e espiritual lembranças de dor que nos enfraquecem. Memórias que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Como essa intrauterina que eu contei lá no começo, ou as coisas que a nossa infância faz questão de esquecer. Então, o fato de eu não lembrar não significa que não está ali, pulsando, latejando, tá? Armadilha social, exatamente. Armadilha social. Nos ensinaram que o bom é ser caridosa, que essa educação judaico-cristã que a gente teve, né? De caridade, de que tem que dar da doação. Não que a gente não tenha que ser generoso, não que não tenha que ter caridade, não que não tenha que ter compaixão, mas que isso não me trave a vida, que não me permita usufruir. Né? O fato do outro estar com um problema não significa que eu não posso ser feliz ou ter as minhas próprias conquistas. Ser boazinha sempre. Exatamente, Margarete. E a boazinha só se ferra, né? A boazinha demais só se ferra. Tá lá, faz tudo para todo mundo, nunca diz não, né? Tá lá sempre sendo a boazinha, agradando todo mundo. Exatamente isso, tá? Então, assim, tem essas memórias que a gente traz do nosso inconsciente e as nossas lealdades sistêmicas, porque somos, sim, muito mais leais do que livres, tá? Os acordos invisíveis que a gente faz com os nossos antepassados ou com as pessoas que fizeram parte da história dos nossos antepassados. Isso é bem louco. Alguém que foi abandonado, um ex-noivo da sua mãe, alguém que foi abandonado na igreja, que seu avô abandonou para casar com a sua avó, um filho fora do casamento, alguém que roubou ou assassinou alguém da sua família, ou alguém da sua família que roubou ou assassinou alguém da família de outra pessoa, né? Se a minha família teve muito dinheiro às custas de ter roubado alguma coisa, esses sistemas, eles se interlaçam. Se alguém da minha família roubou alguém para minha família ter dinheiro, o sistema da família de quem foi roubado está ligado ao meu sistema. Se alguém assassinou alguém da minha família, a família do assassino está ligado. Então, assim, essas memórias a gente traz no nosso inconsciente e das nossas relações sistêmicas e familiares, tá? Tá claro isso, gente? Deu para entender? Quer que eu refaça alguma coisa? Dá para me acompanhar? Devemos ser boas e não boazinhas. Devemos ser boas e não boazinhas, tá certo? É isso. Ser boa no sentido de que, não tô aqui sacaneando ninguém, sou íntegra, tenho responsabilidade, faço o meu trabalho com... Tenho os 5 passos não sei se eu vou lembrar agora, do Reiki, né? Vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, não vou lembrar todos agora, mas vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, não vou reclamar, depois até eu posso lembrar, mas é isso, ser boa no sentido de que eu estou sendo íntegra comigo e com os outros, né?
A gente tem muito essa ideia de que eu me dou bem se eu sacaneio alguém. Ah, fui lá, sou a esperta, né? Fui lá e sacaneei e entrei na fila do carrinho. Gente, isso é uma coisa que eu detesto, falta de educação. Tá lá a fila do supermercado. 15 compras. O pessoal chega com o carrinho cheio e quer passar. Ou então estacionar na vaga do idoso, estacionar na vaga do deficiente. É como se passar um outro para trás me fizesse ser esperta, né? E aí, assim, é isso. É eu não ser boazinha, né? Não preciso ser boazinha, mas eu preciso ser boa. Boa no sentido de que tenho respeito, tenho clareza, né? Eu acho que é bem por aí, gente. Nem sempre boa também. Pois é, Margarete, é o limite, né? Nem sempre boa. Mas boa nesse sentido, sabe? De respeito, de compromisso com o outro. Eu não vou lembrar, mas se alguém souber aí quais são, não sei se são 4 ou são 5 princípios do Reiki, mas ele vai falar exatamente sobre isso, que eu acho que entra nesse lugar do boa enquanto íntegra, enquanto nesse lugar de respeito, tá? Então vamos lá, voltando aqui. As memórias que a gente traz da nossa infância. É isso, nesse sentido, né, Zilma? Ser boa nesse sentido. Eu gostei disso também, tá? E as nossas lealdades sistêmicas. Mas calma, que tudo isso tem solução, tá? Legal, Silvia, só por hoje agradeço, só por hoje sou livre do domínio da raiva, chega, arrepiei aqui, Silvia, obrigada. Só por hoje agradeço, só por hoje sou livre do domínio da raiva, só por hoje sou gentil, só por hoje sou ética. Tem alguma coisa da relação com o trabalho também, só por hoje eu faço o meu trabalho, alguma coisa assim. Mas eu acho que é nesse lugar, sabe? É nesse sentido, né? Desse olhar, né? Da gentileza, da gratidão, da ética, do respeito. Acho que é bem nesse lugar, gostei, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente tem... Como é que a gente vai saber se eu tenho essas lealdades, se eu tenho essas memórias que estão me atrapalhando, se eu nem sei, se eu nem lembro delas, né? Se eu nem sei que eu tenho? São os sintomas. Da mesma forma que a febre avisa que o nosso corpo não está bem, as nossas dificuldades vão avisar que a gente também não está bem. Então, é um sintoma, né? Então, quando tem dor, não sabe o que é, vai no médico para descobrir o que é a dor. Tem uma dificuldade, tem que olhar para dentro, tem que olhar para as relações, para o nosso sistema, para a nossa história. A constelação familiar é muito legal para fazer isso. A constelação familiar é como se ela fosse o diagnóstico, né? Porque a constelação vai olhar para a origem do problema. Então, é como se a constelação fosse o exame da alma para entender onde é que está a dor, né? Se eu tô com a febre, eu vou no médico, vou fazer uma série de exames. Se eu tô com um problema nos meus relacionamentos, eu faço uma constelação como se fosse um exame para entender onde é que está a dor da alma. Exatamente isso, Silvia. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje trabalho honestamente. Então, são esses conceitos, né? Que eu acho que isso traz integridade, isso traz o ser boa sem ser boazinha, né? O meu respeito com o outro, com o coletivo, tá? Fazer o meu trabalho honestamente, seja qual seja o meu trabalho. Gente, uma coisa assim muito séria. Qualquer trabalho, né? A gente não vai fazer a unha no açougue. Então, assim, cada um com as suas especificidades, com as suas aptidões, né? E respeitar isso, né? Então, cada um fazendo o seu trabalho honestamente, eu acho, e respeitar o trabalho do outro, sabe? Eu sempre conto essa história do montador. Uma vez a gente foi montar um guarda-roupa lá em casa, tinham 3 homens, meu ex-marido, meu irmão, meu cunhado, foi um dia inteiro montando um guarda-roupa, no dia seguinte o guarda-roupa fez tchum! Aí, bom, não viu, não dava, né? Fomos lá, chamou o montador. O cara foi lá, sei lá, em 2 horas montou o guarda-roupa ficou anos em pé. Então, assim, é respeitar o lugar de cada um, né? É um pouco sobre isso, tá?
Bom, voltando aqui, já viajei bastante aqui, voltando. Então tá, então a constelação é uma coisa, é uma ferramenta que pode ajudar a gente a identificar aonde que tá esse exame da alma, tá? Aí eu pergunto para vocês agora, qual a versão sobre você mesma que você tem contado para você e para os outros? Qual é o pedacinho da história, né? Como eu falei lá no começo, foi um fato. Meus pais não queriam mais filhos, tentaram me abortar, fiquei presa no cordão umbilical. Mas se eu ficasse presa a esse pedaço da história, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live, fazendo esse encontro, falando sobre isso. E muito tempo na minha vida eu fiquei presa a essa dor, tá? Eu fiquei colocando ênfase nesse momento triste. E aí eu fiz uma escolha. É sobre isso. Quando a Zilma pergunta ressignificar, é fazer uma escolha, sabe, Zilma? Eu escolhi trazer força de uma situação que podia ser de fraqueza. Aquilo que para mim foi um motivo de fraqueza durante muitos anos, eu fiz uma escolha de trazer força para isso. Hoje eu penso assim, caramba, foi tão complicado, né? Eu fui muito teimosa, porque ela não queria, tentou o aborto, eu fiquei no cordão umbilical, não queria. Por que eu tô aqui? Eu fui muito teimosa. Eu quis muito vir para cá, para essa vida. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa muito legal disso agora. Por que eu insisti tanto para vir? Né? Como é que eu vou aproveitar isso? E em algum momento meus pais me disseram sim. Né? Porque se a minha mãe quisesse, tinha feito mesmo o aborto. Tinha acontecido. Mas em algum momento ela disse sim. Depois que eu nasci, ela cuidou de mim, meu pai cuidou de mim. Então eu tive um sim para vir para essa vida, né? E agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa vida que eu recebi? Né? Fazer uma coisa legal. Talvez trazer aqui essa experiência para vocês seja uma forma de eu fazer isso valer a pena. Eu trago uma dor, mas eu trago também uma proposta de cura, né? É fácil? É gostosinho? Não, gente, não é. Olhar para dentro, encarar as sombras, revirar do avesso, né? Encarar o meu vitimismo, parar de colocar a culpa no outro. É um processo doloroso. Mas não precisamos fazer isso sozinha. Essa é a grande pegada, tá? Eu não fiz, né? Foi muita terapia, constelação, FT. Eu costumo dizer que eu tenho até um buraco aqui, gente. Eu faço tanto FT que eu já devo ter até afundado aqui o meu crânio, né? Eu tenho... foi muita aula, muito estudo, mestres, pessoas que me ajudaram, entendeu? Pessoas que guiaram o meu caminho. Então, assim, não é fácil, mas não é para fazer sozinha, né? Então, assim, eu fui buscar essa ajuda. Por isso que para mim é tão legal estar aqui falando isso. Eu não tenho todas as respostas, né? Mas eu tenho boas perguntas. Eu tenho um olhar treinado para enxergar além daquilo que os nossos olhos veem, né? Então eu já trilhei esse caminho e eu posso guiar vocês também num caminho parecido, ok? Que lindo você teve, que olhar lindo você teve para sua história. Exatamente, gente, foi tão difícil nascer, foi tão difícil vir para cá, que agora isso precisa valer a pena, né? É isso que eu falo, é ressignificar e fazer escolha. Eu escolhi trocar o foco que eu estava dando para minha história. É sobre isso, tá, gente? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui, enquanto terapeuta, trazer esse novo olhar. Gente, eu já fui tão perdida, eu já carreguei tanta dor. E hoje, que eu sei que pode ser diferente, que pode ser mais leve, eu quero trazer esse recado, eu quero falar essa verdade. Né? Gente, eu fui muito perdida. Meu filho nasceu, eu tinha 28 anos.
Mas até os meus quase 30 anos eu fui totalmente fora da casinha. Se eu tivesse pessoas que tivessem me orientado da forma como eu trago algumas coisas aqui que podem trazer clareza, a minha vida teria sido muito mais fácil, mais leve. Então, acho que essa é a proposta. Já que eu aprendi essas coisas, eu quero poder passar isso para frente também. Que olhar, Deus me criou com esse propósito. Que bom. Eu espero que seja assim mesmo, sabe? Que eu acho que cada um tem sim um papel, cada um tem sim uma função. E é esse trabalho de equipe, né? Eu tenho um dom e um talento, eu coloco isso a serviço. A Zilma tem um dom e um talento, ela coloca isso a serviço, a Silvia, a Margarete. Todas nós temos uma medicina, todas nós temos alguma coisa, uma sabedoria. Não existe um conhecer maior ou melhor, existem sabedorias diferentes. Cada uma de nós traz uma medicina. E aí, quando a gente coloca isso a serviço, a gente cria essa troca, né? Então, eu acho que esse é o propósito, é colocar aquilo que é um dom e um talento a serviço do coletivo, tá? E, então, acho que o meu trabalho como terapeuta hoje, ele vem muito nesse lugar. Hoje eu mandei um texto para uma amiga de uma coisa que ela tinha comentado comigo, e eu falei, eu tô mandando esse texto porque eu fiz, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando. Aí ela falou assim, nossa, que legal, que texto lindo, como você consegue traduzir, né, com as palavras. Também é um dom, que eu demorei a entender, escrever, conseguir criar ponte com as palavras, também é um dom. O que é dom? Aquilo que é fácil. Aquilo que eu faço com facilidade. Aquilo que eu faço sem precisar pensar muito. Isso é o meu dom, é o meu talento, é o que eu posso colocar a serviço, tá? Eu acredito que a gente veio aqui para ser feliz nessa jornada, a gente não veio a passeio, mas a gente veio ser para se desenvolver. Tem um livro da Ana Cláudia Arantes, ela é uma oncologista, trabalha com cuidados paliativos, e ela tem um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, é um livro lindo, pequenininho, super indico o livro, ele é bem legal, e ela fala assim, vaca é vaca, borboleta é borboleta, né? As coisas são, né? Só que o humano, ele é um ser humano, ele tem um verbo na frente, ele é um ser, ele tem um verbo, né? Então, é uma ação, é uma construção, né? É uma construção a ser realizada. Então, a gente veio aqui para se desenvolver, a gente veio aqui para se construir, a gente veio aqui para ser, né? Ser no sentido de que a gente vai construir aquilo que a gente vai ser na nossa jornada. Então, quando eu morrer, eu vou morrer sendo aquilo que eu construí. Né? Não é legal isso? Então, ser feliz, leve, próspera é uma construção, é uma escolha, né? O ser enquanto se desenvolver. Excelente livro, eu adoro esse livro, Silvia, eu recomendo ele pra caramba. É um dom divino que estava adormecido em um período de sua vida, exatamente. Que às vezes a gente não dá valor, né? A gente não dá atenção, mas tá lá, é nosso. Então vamos colocar isso pro mundo, né? Aí você pode falar assim pra mim, Raquel, mas tem o governo, tem o planeta, vai faltar água, tem a miséria, tem o capitalismo, sim. Tem tudo isso. Mas eu sou 100% responsável por tudo aquilo que eu atraio para mim. Então faz parte do meu aprendizado, do meu processo de evolução. Vai colar em mim aquilo que toca a minha ferida. De rejeição, de abandono, de traição, né? Se eu curo minhas dores emocionais, eu curo as relações que me cercam. Eu acredito nisso. É uma retroalimentação. O ambiente interfere em mim e eu interfiro no ambiente, naquele ambiente, né? Enquanto eu carregar a dor da rejeição, eu vou procurar grupos, situações e pessoas que me rejeitam. Esse é o meu aprendizado e é ainda hoje, tá?
não está totalmente curada, ainda tem exercícios sobre isso. De estar em grupos, em situações que às vezes eu vou me sentir rejeitada. Então, quando isso estiver curado em mim, eu não vou precisar mais colar com essas pessoas, só vou encontrar pessoas e grupos onde a relação seja de igualdade, seja de acolhimento, seja de pertencimento, tá? Então, essa é a minha dor. E a dor da rejeição, do abandono, é uma ferida muito profunda na alma. Na cabeça da criança, quando ela é rejeitada, é porque tem algo de errado com ela. Se o adulto for embora, é porque ela não foi boa o suficiente, tá? Então nasce a culpa, nasce a insegurança, o medo de arriscar, de colocar limites. A rejeição faz a gente aceitar migalhas, faz a gente ter dificuldade de dizer não, de ser boazinha demais, como a Margarete disse, né? O poder de trazer situações, pode trazer situações de abuso. Para não ser rejeitada, eu vou aguentar a agressão. Então, percebe que é uma consequência, né? É um efeito em cadeia, né? Da minha rejeição, eu vou atraindo outras situações que vão reforçar aquele sentimento que eu já tenho, no caso de rejeição. Então, é mais do que força de vontade, é mais do que autoestima, é uma questão de autoconhecimento. E autoconhecimento é a gente olhar para dentro, é a gente falar dessas coisas que a gente está falando aqui agora. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Coloca aqui no chat para mim o que vocês estão achando. Tomar uma aguinha aqui para aliviar. Exatamente, Zilma. Traz o temor de novas rejeições. Para não sofrer outras rejeições, o que eu faço? Eu aceito tudo, né? Mesmo quando tá dito, quando tá posto que aquilo ali é migalha, é pouco. Tem uma música que a Maria Rita canta que eu adoro, que ela fala: muito para mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Mas a gente entra nesse lugar, né? De ficar pelo medo da rejeição. Tá? Então, gente, olha só. Se vocês que estão aqui, vocês estão gostando, dá um like, toca no aviãozinho, manda para alguém que você conhece, que vai gostar também. Assim a gente estabelece essa troca, é a lei do equilíbrio, tá? O dar e o receber na mesma proporção. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês faz parte da minha experiência pessoal, profissional, faz parte dos meus estudos, das minhas pesquisas que eu tenho feito ao longo da minha caminhada, tá? Para eu vir para cá, eu me preparo para essa reunião, para esse encontro. Então, é uma troca. Eu estou trazendo essas informações e vocês trocam e contribuem fazendo os comentários. Eu vou colocar essa live, vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, eu peço que vocês, depois que ela estiver lá no feed, que vai lá, comenta, compartilha com as amigas, compartilha com as pessoas que vão se beneficiar, porque aí a gente estabelece essa troca, tá? Eu trago aqui essas informações e vocês colaboram com os comentários e os cliques, porque isso faz o YouTube, o Instagram entender que o conteúdo é bacana e vai mandar para mais pessoas. Beleza? E como eu falei, né? Para mim é muito legal estar trazendo aqui esses conhecimentos, porque eu gostaria de ter sabido dessas coisas mais cedo, teria facilitado aqui a minha jornada. Então a gente pode fazer essa troca, né? Fazer isso chegar a mais pessoas, fazer a minha voz que eu estou colocando aqui ao mundo chegar em outras pessoas e contribuir para que usar a rede para notícias boas, informações de cura, a gente multiplica informação, tá? Então curtam, comentem, compartilhem, que aí a gente faz esse equilíbrio, essa troca, beleza? A Zilma falando aqui, faz muito sentido.
Sim, estou amando e me identificando. Que bom, Terezinha. A Margarete falou aqui, beleza. Vamos partilhar aí as boas informações na rede. Ok? Gente, vamos para rodadas, então. Vamos para fazer as nossas rodadas de FT. Peguem água, papel, caneta, se preparem. A gente tem alguns minutinhos ainda. Falei bastante hoje. Mas vamos lá. Pensem numa situação, numa cena em que vocês sintam e com certeza irá contribuir com muitas outras pessoas. Que bom, Zima. Então vamos espalhar boas notícias pela rede, tá certo? Então vamos aqui, gente. Pensem em alguma situação em que vocês se sentiram insegura, vocês ficaram com medo, vocês não conseguiram dizer não, vocês ficaram com medo de errar, ou acharam que se você fizesse tal coisa a pessoa não ia gostar mais de você. Traz uma memória, traz uma situação, vê se essa imagem é clara, vê se ela tá difusa, tem cheiro, você escuta a voz de alguém, qual é o detalhe dessa cena, né? Qual é o sentimento que vem? Vem alguma coisa no corpo, na garganta, no estômago? Faz essa análise nessa situação e anota aí, né? O quanto isso é forte, de 1 a 10, 10 sendo mais forte. Ah, lembrei disso, me deu um embrulho no estômago, ou lembrei disso, me deu tristeza, ou me deu raiva, ou fiquei com raiva de mim mesma porque não disse não, porque estava insegura, ou perdi alguma coisa porque não consegui decidir na hora. Traz aí qual é a lembrança, anota o sentimento, tá? Se quiser anotar, coloca aqui no chat pra gente lendo, pra gente ir mensurando como é que vocês estão aí, tá bom? Se quiser colocar aqui no chat o que tá sentindo, a gente pode mensurar. Mas vamos aqui, ó, no ponto do karatê, tá? Mesmo que eu sinta essa insegurança, que tenha muitas dúvidas sobre o que fazer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa insegurança, me traga muita ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa insegurança, esse medo que me paralisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui para o topo da cabeça. Eu me sinto insegura, com medo, muitas dúvidas. Eu tenho medo de errar. Tenho medo de desagradar. E se as pessoas não gostarem de mim, do que eu estou fazendo e de como eu estou fazendo? E se eu não for amada, se eu agir assim? Tenho dúvida, tenho medo, me sinto insegura. Quem está chegando aqui pela primeira vez, vai acompanhando aqui os pontos, vai batendo. A dúvida me traz ansiedade, paralisa a minha vida. Eu estou exausta. Parece que nem agrado a quem eu quero agradar e nem a mim mesma. Isso me cansa, me trava. Eu tenho medo de fazer o que eu quero, de assumir o meu sonho. E sigo assim, perdida, confusa, sem conseguir realizar nada. Insegurança, medo, dúvida, ansiedade, confusão mental, cansaço, medo.
Para um pouquinho. Se quiserem tomar uma água, veja aí como é que vocês estão se sentindo, como é que está o corpo, como foi fazer a rodada. Anotou o sentimento? Coloca aqui no chat para mim, mudou, aumentou, diminuiu. Não precisa ter diminuído, é só para a gente saber aonde é que a gente tá aqui na fila do pão, tá? Então é bacana saber, era raiva, virou tristeza, era dor, era dor na garganta, foi pro estômago. É bom a gente saber o que tá se passando aí, tá? Coloca aqui como é que vocês estão se sentindo, como é que foi fazer a rodada. Oi? Ok? Ninguém quer comentar? Tá bom. Vamos aqui, vamos continuar, fazer mais uma. Mas é bacana a gente saber o que está acontecendo aí com vocês. Quero saber se vocês estão bem aí do outro lado da frieza nas mãos. Olha só. Percebe como essa frieza fica, Zilma, se ela melhora, se ela aumenta, se traz alguma outra coisa, tá? Vamos aqui. Mesmo que eu não me permita sonhar, me senti muito triste, estou melhor agora. Ótimo. É isso mesmo, sono, isso. Sono, cansaço, bocejo, vontade de chorar. Bacana. Não que vocês estejam sentindo isso, mas bacana que esteja limpando, tá bom? Mesmo que eu não me permita nem sonhar com coisas boas para mim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não acredite que possa mudar, que não me sinta capaz ou merecedora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa insegurança, esse medo que me paralisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui no topo da cabeça. É tudo tão difícil que eu nem me permito sonhar. Não me sinto merecedora. Pode ser qualquer mão, tá, gente? Não faz diferença. Não me sinto merecedora. Acho que coisas boas não são para mim. Talvez meu karma seja muito pesado. Talvez tenha feito coisas muito erradas nas vidas passadas. E hoje estou pagando os erros que cometi. Eu não sou boa o suficiente. Me sinto fraca, sem energia, incapaz. Eu tenho medo do julgamento. Tenho medo de não dar certo. Eu acho impossível conseguir uma vida melhor. O governo não ajuda. Meu chefe é ruim. O capitalismo é cruel. Na minha família, ninguém teve sucesso. É impossível eu conseguir. Só faz dinheiro quem já nasceu com dinheiro. Meu trabalho nem é tão bom assim. É supérfluo. Já tem tanta gente fazendo o que eu faço que é melhor eu nem tentar. Senão, vão descobrir que eu não sou boa, que eu sou uma impostora. Essas vozes
na minha cabeça, estão dizendo que eu sou ridícula, que nada disso é para mim. Para um pouquinho, respira, diga, Construc, qual é a dúvida? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que ficou o sentimento? Então, essa é uma das questões muito legais da EFT. A EFT é uma técnica de limpeza emocional. Ela limpa os nossos ralos energéticos. Qual que é a questão? É eu falar aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que é real. As palavras positivas, as coisas positivas, elas só vão conseguir entrar depois que eu tiver limpado o meu terreno, né? Que nem a horta lá que eu sempre falo. Eu tô com o terreno sujo, eu quero fazer uma horta, eu preciso capinar, tirar o lixo, tirar o bicho, para trazer uma terra nova e plantar minhas sementinhas. Então, isso não é uma autoafirmação, isso é aquilo que eu estou sentindo. Essas rodadas são genéricas, tá? É sempre isso que eu falo. O ideal é que a gente faça rodadas bem específicas para aquilo que a gente está passando. Então, assim, quando vocês trazem as memórias de vocês, vocês vão trazer os sentimentos de vocês, tá? Essa aqui é uma rodada genérica de coisas que eu peguei para falar de insegurança, de medo. O ideal é que essas rodadas elas sejam pontuais para cada problema específico, tá? Mas aí depois, se você quiser mais informação, você me manda uma mensagem lá no direct, eu te explico direitinho, ok? Coloca aqui, gente, como é que vocês estão se sentindo, como é que tá aí, mudou o sentimento, não mudou, o sono aumentou, diminuiu, deu raiva, deu tristeza, o que acontece aí com vocês? Preciso saber se está todo mundo bem, se está todo mundo por aí ainda, né? O que está acontecendo do outro lado, tá? Bom, agora que a gente já fez 2 rodadas, aumentou o sono, mas também, legal, ótimo. Agora que a gente já fez 2 rodadas falando de coisas negativas, né? Falando das coisas que acontecem, que a gente sente, aí eu finalizo fazendo uma rodada positiva. Um pouco ansiosa, estou bem, você falou muito bem, aumentou o sono, mas estou bem, obrigada pela informação, tá, falou, estou bem, ok, ansiosa. Então, assim, quando a gente mexe com emoções, quando a gente mexe com essas sensações, pode vir uma dor de cabeça, pode vir, né? Pode ser que depois que a gente acabe o encontro, eu espero que não, mas depois que a gente acabe o encontro, fica ainda um pouquinho de incômodo, mas isso vai diminuir, vai passar, tá? Mas é isso, estamos mexendo com informações que estão gravadas no nosso DNA, na nossa memória física, emocional, espiritual. Então a gente tá mexendo aí com essas coisas, é normal a gente ficar alterado. Mas vamos lá, que a próxima rodada aqui é para dar uma acalmada. Eu quero todo mundo dormindo bem, todo mundo acordando bem lindamente na segunda-feira, tá? Então vamos fazer aqui uma para a gente acalmar o coração. Mesmo que eu me sinta incapaz e acho que nunca vai dar certo para mim, eu me perdoo, me amo e me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu não me sinta merecedora, eu me perdoo, me amo e me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga nem sonhar, eu me perdoo, me amo e me aceito, profunda e completamente. Aqui no topo da cabeça. Sonhar já é muito difícil para mim. Não consigo nem ter um sonho. Não aprendi a sonhar, a querer. Me sinto insegura
incapaz, com medo. Hoje eu vejo que minhas experiências, minhas vivências, as coisas que aprendi, ouvi, criaram crenças que me limitam, que me impedem de avançar. Mentiras que acreditei serem verdades. Sei que minhas dependências emocionais, as minhas lealdades sistêmicas, aquelas que eu nem sei que tenho e que estão no meu inconsciente, estão atrapalhando a minha vida. Cris, que coisa linda! Seja bem-vinda. Eu não estou dando certo, porque eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. Tenho medo no julgamento. Medo de fazer o que amo e não dar certo. E não me manter financeiramente sozinha. De ser ridicularizada. Sinto culpa de ter mais dinheiro do que as pessoas da minha família. Sinto culpa por ser feliz e realizada. Como se isso fizesse de mim uma pessoa ruim e egoísta. Então eu travo e me saboto. Mas eu vejo que cuidando das minhas dores emocionais, eu posso me autocurar. Que a minha história não me define. Que eu posso, a qualquer momento, construir uma nova história. Que é possível ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. Ter uma vida leve, próspera, dinheiro, saúde, respeito, relacionamentos saudáveis, mesmo que outras mulheres da minha família não tenham tido acesso a isso. Mesmo que minha mãe não tenha conseguido se realizar. Por amor a ela, eu consigo. Hoje eu honro a minha mãe e toda a minha ancestralidade pelo amor e não pela dor. Por mim, por elas e pelas que virão depois de mim, eu escolho a vida. Eu escolho ser feliz. Eu me conecto agora com a força do feminino saudável e do masculino saudável da minha ancestralidade. Equilibro a energia feminina criativa e a energia masculina criadora. E escolho fazer uma coisa muito boa na minha vida. Da vida que eu recebi. Vivendo com alegria, leveza, prosperidade, dinheiro. Eu usufruir de tudo sem culpa. Porque eu mereço. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade.
E eu permito que a minha luz se espalhe e ilumine não só a mim, mas a todos à minha volta. É assim que eu vou começar essa semana, irradiando luz. Essa será a melhor semana da minha vida. Ui! E aí, como estão? Como foi fazer essa rodada? A Luz está falando perfeito, você transmite paz. Que maravilha! Que bom, Luísa, que bom que eu estou conseguindo transmitir esses sentimentos bacanas. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi fazer a rodada? Melhorou o sono? Melhorou a ansiedade? Como é que tá por aí? Coloquem aqui no chat, não quero ninguém indo para casa dormir mal. Transmite paz é muito bom, obrigada, viu? Querida, então, alguém quer comentar aqui como é que tá se sentindo? Como foi aí fazer as rodadas? Mais tranquila, que bom, Zilma, passou a ansiedade, como é que tá o sono? Foi bastante tranquila, melhorou o sono, trouxe leveza. Raquel, sou sua amiga faz tempo e amei assistir você aqui. Que delícia, Luísa, que maravilha. Que bom que você veio, que você se permitiu. Muito bom, foi muito esclarecedor e importante. Senti bastante tranquilidade. Que bom, Construc. A Margarete, bastante positivo, me sentindo leve. Gente, é isso. Essa é a proposta, é a gente trazer leveza, tranquilidade, paz. É possível. É possível a gente tirar a dor das memórias e trazer amor. É possível transformar a dor em amor. Essa é a proposta, tá? Me sentindo leve, bastante positivo, que ótimo. Tranquilidade, estou me sentindo leve. Ui, que delícia, então. Hoje eu dormirei tranquila. Minha amiga do Mortário da Roberta. Ah, Luísa, me manda uma mensagem lá no direct depois. Pra gente conversar. Que bacana. Tá? Então, olha só, eu agradeço imensamente a cura. A cura de vocês também é a minha cura, tá? É uma troca. Para mim é uma honra incrível poder acessar de uma forma assim tão profunda a história de vocês também, as memórias, poder acionar esses pontos de dor e trazer leveza, tranquilidade. Isso para mim é muito bacana também. A cura de vocês também é a minha cura, tá? Nada acontece por acaso, viu, Luísa? Ninguém se encontra por acaso. Fazemos parte de uma grande teia invisível que nos conecta para o nosso aprendizado, crescimento, mesmo que isso venha através de muita dor, tá? Nós estamos aqui para transformar isso, transformar a dor em amor. É nisso que eu acredito, tá? Então vamos espalhar o amor, me ajude a fazer os comentários nessa live, eu vou publicar a live no Instagram e no YouTube. Vão lá, comentem, digam como é que vocês se sentirem, mandam para as amigas, mandem para quem vocês acham que vai valer a pena, tá? Como eu falei, essas rodadas elas são genéricas, tá? Elas estão aqui no grupo, mas um trabalho individual e um trabalho coletivo mais focado, ele vai ser mais eficaz, então vai potencializar mais os resultados. Então, se quiser trazer uma cura mais profunda, uma coisa mais específica, me manda uma mensagem lá no direct que a gente conversa, tá? Deixa eu só ver aqui os comentários. A minha do Mortário da Roberta, muito importante sentir muito bem aqui. Feliz por saber que poderei ser luz. Somos todos pontinhos de luz, prontas para brilhar. A gente só precisa, Zilma, tirar essas camadas de sujeira que estão em cima da nossa luz divina, para que a gente possa ser realmente quem a gente é. Você pode ser não, você é luz. Gratidão
Pode ter certeza, fiquei muito feliz. Gente, eu também estou muito feliz. Desejo a todas uma noite de sono maravilhosa e uma boa semana com muitas realizações e alegrias. Beijos e até domingo que vem a gente volta às 19 horas, ok?